Há na natureza humana uma tendência de, diante de problemas, dificuldades e adversidades, colocar a culpa em outras pessoas ou em circunstâncias, mas de não admitir a própria responsabilidade com o que está acontecendo. Muitas vezes é patente para quem está de fora que a responsabilidade ou a culpa por aquilo que está acontecendo é da pessoa. Mas ela sempre tem um argumento ou sempre tem algo a apresentar, colocando então a responsabilidade ou a culpa em outro. Algumas vezes até chegamos a culpar Deus por aquilo que está acontecendo conosco. E mal consideramos os nossos pecados, as nossas escolhas erradas, as nossas desobediências. O povo de Israel, que estava no exílio babilônico, manifestou essa tendência. Reagiu com essa atitude diante do exílio. Viu o seu sofrimento como resultado do abandono de Deus, do descaso de Deus para com eles. As falas que o profeta Isaías registra no capítulo 40, verso 27, e no capítulo 49, verso 14, refletem isto, mostram essa atitude, deles então afirmarem: Deus nos deixou, Deus nos abandonou, Deus não se importa mais conosco. Mas Deus vai demonstrar que não era esse o problema. E que a causa desta separação, a causa desse afastamento entre eles e Deus, não fora Deus. No capítulo 50 de Isaías, versos 1 a 3, nós temos a palavra de Deus dizendo qual era de fato o problema daquele povo. Isaías, capítulo 50, versos 1 a 3, que diz assim: Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio que eu entreguei à mãe de vocês e com a qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu os vendi? Eis que vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades, e a mãe de vocês foi repudiada por causa das transgressões de vocês. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu. Será que a minha mão se encolheu tanto que já não pode remir? Ou será que já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão eu seco o mar e transformo os rios em deserto, até que os peixes cheirem mal, pois não havendo água, morrem de sede. Posso vestir os céus de escuridão e cobri-los com pano de saco. Vamos orar. Senhor, agora nós estamos na Tua presença para Te agradecer por Tua palavra e também suplicar a Tua assistência, para que ela encontre lugar, um terreno fértil em nosso coração, que ela venha transformar nossas vidas. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse texto eu quero destacar duas verdades, seguindo inclusive a estrutura literária do próprio texto. Esse texto foi falado pelo profeta Isaías, um profeta que viveu entre os séculos 8º e 7º antes de Cristo. Ele está falando estas palavras aqui especificamente, primariamente, para o povo judeu que estaria no exílio. Isso ocorreria no século VI. Por isso, além de pronunciar estas palavras durante o tempo que ele estava com vida, ele as escreveu no seu livro, terminado o seu ministério profético, para que aquela geração que estivesse no exílio tivesse acesso a estas palavras aqui. Isso foi falado entre os anos 700 e 686 a.C.,
e deixado registrado para que estas pessoas que estariam vivendo em 150 anos depois pudessem saber o que Deus tinha prometido para elas. O local onde Isaías profetizou foi na cidade de Jerusalém, no reino de Judá. Aí, depois do final do seu ministério profético, ele então organiza as profecias, edita, e nós temos aqui a forma que ele nos deu dessas profecias no seu livro. Esse texto que eu li está ligado ao capítulo 49. Há uma forte ligação com o capítulo 49. Inclusive o capítulo 49 é a segunda sessão, começa a segunda sessão da segunda parte do livro. O livro então tem uma primeira parte que vai de 1 a 39, que são profecias dirigidas à geração da época de Isaías, e de 40 em diante são profecias dirigidas a esta geração do exílio. E nessa segunda parte nós temos 3 grandes sessões, que são marcadas por um refrão no final de cada uma dos capítulos 40 a 48, outro de 49 a 57, e outro então de 58 até o final. E nessa segunda sessão desta segunda parte, nós temos a primeira canção do servo, acompanhado então de profecias que tem a ver com essa primeira canção, da segunda canção, que começa no 49 e vai até 53. E nós notamos as ligações pelos temas. Capítulo 49, por exemplo, nós temos os temas de relacionamento mãe-filhos, usando uma linguagem figurada da cidade de Jerusalém como sendo mãe, e os seus habitantes como sendo seus filhos. Isso já apareceu no capítulo 49, versos 17, 20, 22 e 25, e volta a aparecer aqui no capítulo 50, verso 1. Pela fórmula introdutória de cada sessão, a expressão "assim diz o Senhor", você percebeu no 40, 22, no 40, 25, que são então essa fórmula de introdução anunciando a palavra de Deus. Ela marca as divisões dentro desse poema. As 3 últimas partes, incluindo essa aqui, começando lá no 40, 15, depois 24, tem perguntas de Deus, com respostas que o próprio Deus dá, perguntas retóricas, é o que acontece novamente aqui. E o termo eis, que aparece naquela parte anterior e aparece 2 vezes aqui. Então tudo isso nos mostra que esse capítulo 50 até verso 3 pertence a essa parte anterior aí do capítulo 49. O próprio texto de 51 a 3, ele tem 2 estrofes. E você pode, observando com um pouco de atenção, ver que são estruturas paralelas nessas 2 estrofes. A primeira estrofe é o versículo 1, a segunda estrofe os versículos 2 e 3. Então você percebe que após a fórmula introdutória, "assim diz o Senhor", você tem perguntas. As 2 sessões, as 2 partes começam com perguntas. A primeira sessão tem 2 perguntas: onde está a carta de divórcio que eu dei para a mãe de vocês? Ou quem é o meu credor, a quem eu vendi vocês? São as 2 perguntas da primeira parte. Na segunda parte nós temos as perguntas duplicadas, 4 perguntas. Por que razão quando eu vim ninguém compareceu? Quando chamei ninguém respondeu? E aí mais 2 perguntas. Será que a minha mão ficou tão curta que não pode remir? Ou será que eu já não tenho força para livrar? E as respostas para estas perguntas, nas 2 sessões, são introduzidas pela palavra eis. Note aí, na metade do primeiro verso, depois das perguntas, a resposta começa com a expressão eis. E no verso 2, na metade também, a resposta de Deus começa com a expressão eis. Esta expressão era um recurso retórico utilizado pelos escritores da época,
que aparece muitas vezes na Bíblia, aqui no livro de Isaías já apareceu muitas vezes, é correspondente a uma ordem, dizendo vejam, né? É como se o escritor estivesse narrando alguma coisa e de repente ele quiser chamar a atenção dos seus leitores para eles imaginar, para eles verem, né? Ele está narrando e de repente ele diz, ó, vejam, olhem para isso, imaginem isso. É a ideia aqui que aparece. Na primeira estrofe, como é poesia, nós temos um paralelismo, o paralelismo nas perguntas, o paralelismo na resposta, isso é, duas sentenças em paralelo, uma reforçando a ideia da outra, mas você percebe que é invertido, né? Na pergunta do versículo 1, a primeira pergunta é onde está a carta de divórcio que eu dei para a mãe de vocês quando eu a repudiei, quando eu me divorciei dela, quando eu mandei ela embora. E a segunda pergunta é, quem é o meu credor para quem eu vendi vocês? Aí quando ele vai responder, a resposta sai invertido, você percebe aí, né? Ele diz, eis que vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades, respondendo a segunda pergunta, e a primeira pergunta, e a mãe de vocês foi repudiada por causa das transgressões, ele responde em segundo lugar. Tudo isso aqui eram recursos da literatura da época, certo? Os escritores da época, não só de Israel, mas do entorno ali do Oriente Próximo, eles conheciam todos esses recursos e eles usavam todos esses recursos para comunicar a palavra de Deus, mostrando que a palavra de Deus, além de verdadeira, também é bela, ela é apresentada numa forma literária bonita. Muitas vezes a gente não percebe, ou muitas vezes as nossas versões não captam isso, mas a Bíblia toda é também uma obra literária. E nessa primeira parte, o autor, o profeta Isaías, Deus falando através do profeta Isaías, está dizendo para o povo, olha, eu não abandonei vocês. Os pecados de vocês é que causaram esse afastamento de mim. Então não venham dizer que vocês estão na situação em que estão, porque eu abandonei vocês. Isso não é verdade. A verdade é, os pecados de vocês afastaram vocês de mim. Então ele diz, assim diz o Senhor. Então o Senhor está falando. Dar a carta de divórcio era o procedimento que a própria lei, lá em Deuteronômio 24:1, exigia do marido que encontrou falhas em sua esposa, encontrou um comportamento vergonhoso em sua esposa, encontrou ela em adultério, então ele iria dispensá-la, só que ele não poderia simplesmente mandá-la embora. Ele teria que lavrar um documento, ir até as autoridades e preparar um documento, e a mulher então saía de posse desse documento. Por quê? Porque se ela quisesse casar novamente, ela não poderia ser acusada. Não, ela teria ali o documento, não, eu posso casar porque eu tenho um divórcio. Então, Deus está usando esse contexto aqui para perguntar para os israelitas. Tragam a carta de divórcio que eu dei para a mãe de vocês. Aí lembra que a linguagem figurada, ele está falando do povo, da cidade de Jerusalém, comparando esta cidade, esse povo, a uma mãe, a uma mulher que era casada com Deus. Esta é uma figura que aparece várias vezes nas Escrituras de Deus tendo um relacionamento com o seu povo, semelhante ao relacionamento de casamento. Aqui falando da aliança, do pacto de Deus com esse povo. Então Deus diz, olha, tragam a carta de divórcio e vamos ver o que está escrito nela. Vocês estão falando que fui eu que abandonei vocês, que não tinha motivo, que eu mandei vocês embora, que eu dispensei vocês sem motivo. Pois tragam a carta de divórcio, tragam o documento, bora ver por que foi mesmo que eu abandonei vocês. Vamos ver se foi esse realmente o motivo que vocês estão alegando. Evidentemente não havia uma carta de divórcio assim,
é uma pergunta retórica para levar o povo a pensar. A outra acusação que eles faziam contra Deus é o seguinte: olha, Deus nos vendeu, isso é, nos entregou aos inimigos, e agora Ele não tem poder para nos tomar de volta. Como um credor, como uma pessoa que ficou endividada e para pagar sua dívida teve que vender seus filhos. Essa era uma prática que ocorria naquela época. Você encontra relatos disso em 2 Reis 4:1, quando uma mulher, uma viúva de um dos profetas, chama o profeta Eliseu e diz para ele: olha, o meu marido morreu e ele deixou uma dívida grande aí, e agora o credor chegou, o homem para quem ele estava devendo chegou, eu não tenho com que pagar e ele quer levar os meus filhos, que era uma prática que havia. Então, se você não tem com que pagar, eu tomo os seus filhos e os seus filhos vão trabalhar para mim até que a dívida seja paga. Os seus filhos se tornarão meus escravos, meus empregados, até que a dívida seja paga. Um outro exemplo acontece no livro, é narrado no livro de Neemias 5:5. Então Deus está dizendo: se é isso que vocês estão afirmando de mim, que eu vendi vocês porque eu não tenho poder, que eu vendi vocês porque eu estava endividado e não tinha com que pagar, pois me mostrem o credor, me apresente a pessoa para quem eu devia. Então, novamente, é uma pergunta retórica, uma linguagem figurada. É como se Deus dissesse: o que vocês estão afirmando é mentira. Eu não abandonei a mãe de vocês porque eu não quis mais. Não foi isso. Eu não abandonei a mãe de vocês porque eu enjoei dela. Eu não deixei Jerusalém porque eu sou inconstante, porque eu me apaixonei por uma outra cidade ou porque eu fiz pacto com outro povo. Não, não foi por isso não. E eu também mandei vocês para o exílio, não foi porque eu devia algo a alguém e eu tinha que pagar, e como eu não tinha com que pagar, então eu vendi vocês para poder saldar a minha dívida. Não foi isso não. Vejam bem, a razão é que vocês foram vendidos por causa das iniquidades de vocês. E a mãe de vocês foi mandada embora, foi repudiada por causa das transgressões de vocês. Foi por causa das iniquidades de vocês que vocês foram vendidos. Vocês rejeitaram as minhas ordens. Vocês rejeitaram os meus caminhos. Vocês não quiseram me obedecer. Esta é a razão. Vocês então me abandonaram com os pecados de vocês. Não sou eu que sou inconstante. Não sou eu que devo nada a alguém e, forçado pelas circunstâncias, rompi minha aliança com vocês. Não. Foram os pecados de vocês que afastaram vocês de mim. E ao dizer isso, Deus está dando esperança. Deus está dizendo: eu não mudei. Eu ainda estou no mesmo lugar. Eu ainda tenho o mesmo amor. Eu ainda considero vocês. Não fui eu que mudei. Quem mudou foram vocês. Então ainda tem solução. Porque se fosse Deus, aí a coisa estaria complicada. Se fosse Deus, não, é que eu não amo mais vocês mesmo, não. Eu não quero mais nada com vocês. Eu me enjoei de vocês. Não, eu arrumei outra pessoa, trazendo aqui a ilustração do casamento. Pronto, aí estava muito complicado, não dependia do povo. Dependeria de uma mudança de Deus. Mas Ele está dizendo: não, não fui eu que mudei. Foram vocês. Então, a porta da restauração ainda está aberta. A porta da restauração ainda está disponível para vocês. O nosso relacionamento não acabou de uma maneira irreparável. Ainda há solução. É só vocês se arrependerem. É só vocês abandonarem o pecado de vocês.
é só vocês deixarem os maus caminhos de vocês, que a coisa se resolve. Notamos aqui que o pecado afeta o relacionamento com Deus. Nosso pecado afeta nosso relacionamento com Deus. Nós temos uma aliança com Deus, como o povo de Israel tinha. E a nossa desobediência, a nossa teimosia, o não querer se submeter a Deus, afeta o nosso relacionamento com Deus. Não é Deus que muda, não é Deus que deixa de nos amar, não, não é isso. É o nosso pecado que nos faz afastar de Deus. É o nosso pecado que nos leva para longe de Deus. Nós ficamos então distantes de Deus, nos sentindo abandonados por Deus, por causa dos nossos pecados. Então, nessa situação, não vamos culpar Deus. Não vamos arrumar outros culpados. Não, eu estou assim por causa disso, por causa daquilo, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Não. Temos que ver o que Deus diz. Deus diz, é o seu pecado. É sua responsabilidade. Foi sua desobediência. Foi você não fazer caso de mim. Foi você não me consultar. Foi você não procurar ouvir o que a minha palavra diz. Foi isso, então não coloque a culpa em ninguém. Não acuse ninguém, muito menos a mim. Foi você que com sua desobediência, com seu descaso para comigo, por não querer saber a minha palavra, por não querer conhecer os meus caminhos para você, você se enveredou por outros caminhos, você tomou decisões que não eram as melhores decisões, você fez escolhas erradas, você pecou contra mim. Então, o exílio daquele povo, a razão era essa. Não fora Deus que os abandonara, não fora Deus que os mandara embora, porque o humor de Deus alterou, porque Ele mudou alguma coisa nele. Não. Aquele povo estava no exílio por causa do seu pecado. E a restauração começa em admitir isso. Enquanto nós colocarmos a culpa do que é responsabilidade nossa em outros, não tem cura. Não tem cura. Essa é uma verdade que nós precisamos aprender. Enquanto eu colocar a culpa da minha situação em outras pessoas, não tem como eu ficar curado. Então suponha que você esteja aí com uma dor de cabeça por causa de uma infecção, mas você fica culpando as coisas fora de você. Você vai se tratar? Você vai procurar mudar o que está fora de você, mas o problema está fora de você? Não, o problema está em você. Enquanto você não tratar aquela infecção, você pode tratar do clima, mudar de casa, pode fazer o que fizer. Mas a infecção está em você. A mesma coisa é o pecado. Enquanto a gente, não, é o meu cônjuge, é o meu filho, é o meu pai, é a minha mãe, é a sociedade, foi essa pandemia, é isso, é aquilo outro. Não vai ficar curado. No momento em que você diz, fui eu mesmo. Eu já estava fraco, eu já não estava fazendo caso da palavra de Deus, eu já estava levando a vida meio de qualquer jeito mesmo, eu já não estava prestando atenção ao que Deus diz, eu já estava abrindo a porta para o pecado, eu já estava tomando decisões erradas, eu já estava mais preocupado com as coisas desta vida do que com o reino dos céus, e só faltava um empurrãozinho e ele veio, mas eu já estava ali na beira. A cura começa quando eu aceito o veredito de Deus. É o seu pecado.
É a sua desobediência. Não culpe mais ninguém. É você. A segunda estrofe, então, Deus vai fazer também agora 4 perguntas. E essas perguntas, nessa parte, Deus vai querer dizer o seguinte: olha, eu tenho poder suficiente para salvar vocês. Eu tenho poder suficiente para consertar a situação. E por que eu não conserto? Porque vocês não atendem. Vocês não se aproximam. Então ele começa com 2 perguntas que tratam disso. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Por que razão, quando eu chamei, ninguém respondeu? Por que foi que eu chamei, que eu vim, que eu tentei restaurar, mas ninguém quis nada? Então Deus está dizendo: olha, vocês andaram errado, se afastaram de mim e eu tentei consertar a situação. Eu vim, eu chamei, mas ninguém respondeu, ninguém apareceu. Aqui nós temos um retrato do povo de Israel. No livro de Reis, quando fala então do exílio do povo do norte, lá em 2 Reis, ou capítulo 17 ou 18, eu não me lembro, vai dizer: olha, Deus mandou os profetas dele desde cedo. É como se Deus dissesse: desde a madrugada, isso é bem cedo, eu enviei os meus mensageiros, eu enviei os meus profetas, eu enviei os meus pregadores, chamando vocês para o arrependimento. Mas vocês não quiseram. Então eu vim, eu chamei. Mas nós temos também, além dessa fala direta ao povo de Israel, um vislumbre do que aconteceu com o primeiro pecado. Estão lembrados lá em Gênesis 3? Adão e Eva desobedeceram a Deus, e quando Deus chegou, o que aconteceu? Fugiram. E quando Deus chamou, não responderam. Mas nós temos também um retrato de nós. Quando nós andamos errados, e Deus vem falar conosco, seja por sua palavra, diretamente, seja por alguém, seja por uma circunstância da vida, qual é a nossa reação imediata? Fugir. Não atender. É como se Deus dissesse: olha, por aí vai dar errado. Você está indo por esse caminho, você vai quebrar a cara. E a gente: não, mas eu vou dar meu jeito. Outros quebraram a cara porque não souberam fazer direito, mas eu sei fazer e vai dar certo. Então Deus vem, Deus fala, Deus avisa, mas nós rejeitamos. E normalmente, qual é a primeira reação quando então as coisas começam a dar errado? Quando nós de fato começamos a quebrar a cara. É um retorno imediato para Deus? Ah, eu errei mesmo, Deus me perdoe. É isso? Não. Não, a culpa foi disso, a culpa foi daquilo, foi ele, foi ela. É essa. É interessante a nossa tendência em arrumar desculpas, em vez de aceitar a mão estendida de Deus, em vez de aceitar a resposta graciosa de Deus. Ele dizendo: olha, eu disse para você que você ia se dar mal, você se deu, mas eu estou aqui, arrependa-se e volte. Mas normalmente nossa reação é: não, eu não vou me arrepender porque a culpa não foi toda minha, ou a culpa nem foi minha, foi isso, foi aquilo, foi aquele, foi aquela, foi isso ou foi aquilo outro. É a reação mais estúpida que nós podemos ter, mas infelizmente é a reação mais comum. Por que é a reação mais estúpida? Porque não resolve. Soluciona eu ficar colocando a culpa nos outros? Quando Deus está abrindo a porta e dizendo: olha, é preciso se arrepender, é preciso consertar, mas eu fico argumentando isso, argumentando aquilo, isso resolve?
Então é estupidez de nossa parte. O que nós precisamos é aceitar o chamado de Deus. Deus. Aí Deus sugere a razão por que o povo não apareceu. Porque foi que ao invés de ficar me responsabilizando, pela situação de vocês, vocês não aceitaram o meu veredito de que foi o pecado de vocês e a minha proposta graciosa. Aí Deus, retoricamente, também faz duas perguntas. Será que é porque eu estou tão fraco que não consigo mais salvar? Será que a minha mão ficou tão curta que ela não consegue mais alcançar vocês e resgatar vocês? Será que é por isso? A resposta é não. A mão de Deus nunca diminuiu. O poder de Deus nunca diminuiu. O que pode ter diminuído é a minha fé nesse poder. O que pode ter diminuído é a minha confiança nesse Deus. Isso sim. Não foi Deus que mudou. Foi minha crença nele. Foi minha fé nele. Foi eu não acreditar nele. Mas é interessante que mesmo nessa situação, Deus dizendo, por que foi que vocês, quando eu chamei, vocês estavam errados, vocês se afastaram por causa do pecado de vocês, mas eu vim, eu chamei e ninguém veio, ninguém respondeu. Será que é porque vocês não confiam mais em mim ou vocês acham que o meu poder diminuiu? E Deus poderia deixar por isso mesmo. Já que é assim, fiquem para lá. Mas o que é que Deus faz? Não, deixa eu dar uma resposta para vocês. Eu ainda sou aquele mesmo Deus que com a minha palavra eu seco o mar. Quando foi que isso aconteceu na história do povo de Israel? Lembra? Mar Vermelho, certo? Quando Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Que transforma os rios em deserto. Quando foi que isso aconteceu? Na história do povo de Israel. Rio Jordão. 40 anos depois de ter aberto o mar, ele abre o Rio Jordão. Até que os seus peixes cheirem mal, pois não há água e morrem de sede. Isso aconteceu no Egito, quando Deus transformou a água em sangue. E eu posso vestir os céus de escuridão. Como que eu coloco pano de saco no céu para ficar tudo escuro? É uma figura de linguagem. Como se Deus então pegasse aí um pano de luto e enrolasse o céu para ficar tudo escuro. Quando foi que ele fez isso? Também no Egito, quando ele fez chegar as trevas. Deus usa o mar e os céus. Aquela figura de linguagem de merisma, onde ele então, ao usar esses dois extremos, ele está incluindo tudo. Ele está dizendo, olha, eu mando em tudo. Eu tenho poder sobre o mar, sobre as águas, sobre os rios, sobre os peixes e sobre o céu. Então, eu tenho poder sim para salvar vocês. Eu tenho poder sim para resgatar vocês. A falha não está em mim. O problema não está comigo. Se você não está salvo, se você não está progredindo na fé, se você ainda está pisando e vivendo em redor dos seus próprios pecados e colhendo as devidas consequências disso, Deus está dizendo, não coloque a culpa em mim não. Eu não mudei, não fui eu que me afastei de você e eu não fiquei fraco não. Eu continuo com o mesmo poder para salvar. Eu ainda mantenho o mesmo poder. Deus demonstra que tem um desejo grande de libertar o seu povo. E que o único impedimento para isso é a falta de arrependimento do povo. Esse é o único impedimento.
Enquanto o povo ficar culpando isso, culpando aquilo outro, culpando Deus, não há arrependimento. Porque arrependimento começa quando eu reconheço: a culpa é minha, a culpa é minha. Quem pecou fui eu. Quem agiu errado fui eu. Talvez eu tenha sido provocado, mas isso, o fato de eu ter sido provocado, não me dá a liberdade de errar. Não me dá a liberdade de pecar. O fato de alguém ter me convidado, ter me tentado, não é desculpa para o meu pecado. Alguém me tentou, alguém me provocou, E daí? E daí? E o convite de Deus? Quer dizer que só é forte o convite do pecado? O convite de Deus não é forte? A chamada de Deus para andar correto, e aí? Só é forte a chamada do pecado? A chamada de Deus não é? Você só cede, só atende quando é o pecado? Quando é Deus que manda você fazer o que é certo, aí não funciona? Então isso não é desculpa. Somos tentados, somos provocados, mas no final, a decisão de pecar é de quem? É nossa. Ok? É sempre nossa. E arrependimento começa quando eu digo: eu pequei. Como Davi disse no Salmo 51. Pequei contra ti somente pequei. A culpa é minha, Senhor. A responsabilidade é minha. Eu pequei. Esse é o arrependimento. E a outra parte é a fé. Eu pequei. E eu estou voltando para ti, porque eu confio que o Senhor tem poder para me salvar. As duas coisas têm que andar juntos. Arrependimento sem fé vira remorso, ok? Quando você fica se martirizando: eu errei, eu não devia ter feito isso, eu errei, não era para eu fazer isso, não sei porque foi que eu fiz isso, eu errei, e só fica nisso, isso não é mais arrependimento, isso é remorso. Mas quando você diz: eu errei, eu pequei, e eu sei, Senhor, que o Senhor tem poder para me resgatar, tem poder para me perdoar, tem poder para mudar a situação. Pronto. É isso que Deus quer. O arrependimento e a fé. A fé só não, eu pequei, mas não foi bem do jeito que estão falando, a culpa foi de fulano, mas eu estou indo para Deus resolver. Também não. Arrependimento, o reconhecimento e a fé. Eu acredito, Deus, que o Senhor é poderoso. A tua graça é maior do que o meu pecado. Eu pequei, eu errei, eu desobedeci, mas a tua graça é maior do que o meu pecado. Eu confio que o Senhor é capaz de me libertar. Então, em vez de culpar outros, em vez de culpar as circunstâncias, em vez de culpar Deus, arrependa-se e confiantemente volte para Deus. Aqui nós temos repreensões, mas nós temos promessas. Se você está colhendo os resultados dos seus pecados, das suas decisões erradas, do seu descaso para com Deus, talvez você está até se sentindo desesperado com isso, opresso por causa disso. O mundo está pesando em tuas costas por causa disso. Não é preciso ficar assim. Não é necessário ficar assim. Arrependa-se. Reconheça que foi o seu pecado. Foi o seu pecado que fez você se afastar de Deus. E confie no poder e na graça de Deus. O braço de Deus
ainda é tão grande que pode alcançar você onde você estiver. O poder de Deus ainda é tão grande que Ele é capaz de abrir o mar de dificuldades, de problemas que você tem na sua frente. Que Ele é capaz de agora, ao invés de deixar o céu escuro, deixar o céu claro. Confie, Deus é capaz de cumprir as suas promessas. Então não se desanime com o seu próprio pecado. Não deixe o seu próprio pecado lhe abater. Embora a vida possa ser difícil hoje, possa estar complicada hoje, arrependendo-se e voltando para Deus, Deus tem prometido para o seu povo um amanhã diferente. Deus tem prometido para o seu povo que Ele vai resgatá-los, que Ele vai libertá-los, que Ele vai trazê-los de volta para Ele. Deus tem dito que Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente Salvador, verdadeiramente Redentor e digno de toda confiança. Se você continuar frustrado, desanimado, desesperado, não coloque a culpa em Deus. É você mesmo que não está querendo se arrepender e confiar em Deus. Porque esse é o caminho. Pare de culpar os outros. Pare de culpar as circunstâncias. Pare de culpar Deus. Arrependa-se e confie no poder e na graça de Deus. Amém.